Olá, pessoal. Eu sou o Sérgio Missor e, juntamente com meu colega Tiago Metzger, estamos trazendo as novidades da COP28 que acontece em Dubai. E hoje estava previsto o texto final desta importante conferência das partes sobre mudanças climáticas. Mas o que acontece é que o texto final ainda não foi aprovado pelos 197 países. Uma minuta, um draft foi apresentado e ainda está muito distante daquilo que é necessário para a construção deste consenso dos quase 200 países que compõem a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Tiago, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco da visão internacional em relação a este rascunho e qual que é o movimento, qual que é a mobilização, a coalizão que está sendo feita para tentar reverter este texto que me parece bem aquém em termos de ambição climática e quais os principais pontos que estariam ausentes, então, deste rascunho inicialmente apresentado. Olá, Sérgio. Muito bom a gente continuar falando aqui, trazendo as novidades da COP28, diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes. Estamos na reta final, nos últimos dias, e é comum dentro das COPs chegar no draft, um resumo que é redigido aí junto à presidência da COP28 para que os países avaliassem. Mas esse resumo não veio a conter, Sérgio. Esse resumo ele chegou para os países e ele não aborda a redução gradual ou mesmo a eliminação dos combustíveis fósseis. Então, assim, é considerado pelos países uma omissão e ele contradiz várias posições que foram defendidas, inclusive a do próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que destacou que a redução, a eliminação dos combustíveis fósseis é uma dos temas chaves para o sucesso da conferência. E isso gerou reações da sociedade civil, dos participantes e até dos países. Para você ter ideia, Sérgio, países, na verdade, um bloco, como a União Europeia, que é composta por 27 países, ela destacou: olha, o texto é inadequado, negociaremos pelo tempo que for necessário. Por quê? Agora o que está acontecendo é que a COP vai ser adiada, ela vai ser prorrogada mais uns dias para ver se o consenso chega na mesa. A Alemanha, ela destacou na fala dela no rascunho que a linguagem sobre combustíveis fósseis é completamente inaceitável. O próprio Reino Unido falou: decepcionante, deve haver eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Aí teve manifestações do Canadá, da Irlanda, das Ilhas Marshall, que foi muito interessante, que ela falou: não viemos aqui para assinar nossa sentença de morte. Então, Sérgio, o texto que chegou, ele veio contradizendo todo o otimismo dos primeiros dias. Mas a gente espera que com essa prorrogação e com o esforço dos países, cheguemos a um consenso melhor para colocar a questão da eliminação gradual dos combustíveis fósseis ou mesmo a sua eliminação como uma das metas aí para as próximas. Agora é curioso, Tiago, porque essa COP tem o seu início, inclusive surpreendentemente positivo, já regulamentando o Fundo de Perdas e Danos, que foi exaustivamente discutido na COP27 no Egito, introduzido finalmente, como um instrumento de financiamento climático para adaptação, principalmente dos países e comunidades que hoje já convivem com as consequências das mudanças climáticas. Então, já num primeiro momento, a COP28 anuncia essa regulamentação, a implementação, inclusive com o anúncio de aporte expressivo de recursos para esse fundo de perdas e danos, ainda, claro, muito aquém do que é necessário, mas já começando a operacionalizar esse importante recurso financeiro. Por outro lado, pairaram durante a COP diversos questionamentos em relação a essa isenção do presidente da COP, que é um representante dos Emirados Árabes Unidos, é o presidente da maior empresa de petróleo desse país e também de uma empresa de energias renováveis. Enfim, houveram uma série de questões em relação aos reais interesses dos Emirados Árabes Unidos, mas a todo momento havia também uma esperança de que esse bloco
né, dos países, digamos, de vanguarda em relação às mudanças climáticas, pudesse introduzir e convencer os demais países para um processo mais gradual de substituição dos combustíveis fósseis, inclusive definindo metas, datas, prazos, condições, colocando inclusive em condições diferentes aqueles países mais pobres ou em desenvolvimento e aqueles países já desenvolvidos e que têm uma condição em termos de recursos técnicos, financeiros, né, de promover uma substituição mais rápida para essa nova economia que não está baseada no combustível fóssil. Então, gostaria que você, então, para a gente concluir, né, trouxesse um pouco dessa visão, digamos, apreensão versus esperança e qual que é a sua visão em relação aos próximos capítulos que teremos na COP28. Ou seja, a minha visão, ainda de certa forma otimista, é que com essa prorrogação a gente vai conseguir reverter alguns pontos, tá? Então, assim, eu vou acompanhar muito de perto para trazer aqui para todos essa conclusão, mas, assim, não quero deixar esse aspecto negativo, né? A COP, ela teve a sua importância, né? Porque ela foi agora no momento em que os eventos climáticos extremos estão muito salientes para a sociedade, então tem uma pressão da sociedade, dos países, por essa rápida transição, né, para uma economia de mais baixo carbono, e teve já ganhos bem substanciais que já vieram nesse rascunho. Por exemplo, a capacidade de triplicar as energias renováveis. A capacidade global de energia renovável até 2030. Estados Unidos e China, dois países que costumam ter suas diferenças, se comprometeram a trabalhar juntos para alcançar esse objetivo. Sobre a questão da redução do carvão e a limitação do número de novas licenças também é considerado um ganho. Foram apresentadas nesse rascunho tecnologias de emissão zero e até de uma menor emissão. O próprio financiamento climático já foi mais bem abordado, métodos de adaptação. Agora, essas questões que ficaram de fora do acordo, que é sobre a limitação progressiva dos combustíveis, não há citações nesse draft, nesse rascunho, sobre petróleo e gás natural. Não há nenhuma menção sobre obrigações mais duras dos países envolvidos, dos países mais ricos. E também ainda não veio muito bem definida a questão da equidade da adaptação, para o apoio mais equitativo dos países ricos. Então, assim, teve ganhos, mas algumas questões que a gente tinha certeza que viria de forma bem incisiva por causa da pressão no bom momento, ainda não foi. Mas vamos acompanhar esse fechamento para a gente trazer um balanço geral, certo? Isso aí. Então é esse o convite que a gente faz a todos que estão nos acompanhando, que continuem ligados nas nossas redes, nos nossos canais oficiais, e tão logo a gente receba novas notícias dos negociadores, dos países, dos formadores de opinião, nós traremos aqui, compartilharemos imediatamente, porque nós queremos compartilhar essas informações e, de alguma forma, também envolver toda a comunidade nesse processo das mudanças climáticas, dessa agenda das mudanças climáticas. É isso aí, pessoal. Aguardem novas notícias e até logo.